Vamos falar um pouquinho de Venezuela? Em um cenário de tensão política na Venezuela, a líder opositora caçada, Maria Corina Machado, denunciou o que chamou de, abre aspas, repressão brutal, fecha aspas, após a prisão de 9 de seus aliados e assessores pelo regime de Nicolás Maduro, aquele que se perpetua no poder desde 2013, dando sequência a Hugo Chávez, que assumiu em 99. Já são 25 anos no poder. Nas redes sociais, ela escreveu o seguinte, abre aspas, o regime de Maduro desata uma repressão brutal contra a minha equipe de campanha. Essas ações covardes pretendem fechar o caminho da Venezuela para a mudança e a liberdade em paz e democracia. Fecha aspas. Vale destacar que Maria Corina é considerada a principal opositora de Maduro e com reais chances de vencê-lo na eleição. Mas foi impedida de concorrer nas próximas eleições e também está proibida de ocupar cargos públicos por 15 anos, por razões ainda muito mal esclarecidas. O governo venezuelano acusa os detidos de estarem envolvidos em planos para desestabilizar o país. Ele entende que ele mantém estável o país. Enquanto a comunidade internacional, incluindo Estados Unidos e Europa, condena as ações do regime, apelando por eleições livres, justas e pela libertação dos assessores presos por razões pouco transparentes. Eu quero abrir aqui, vou falar com o querido Mano Ferreira. Eu estava vendo uma palestra do economista. A população venezuelana perdeu, em média, 20 quilos de peso per capita, por pessoa, em razão da queda da sua capacidade nutricional e alimentar. A Venezuela, que tem as maiores reservas de petróleo do mundo, produz menos petróleo do que o Brasil. Está numa crise econômica, num regime bolivariano, socialista, de péssima qualidade, que não produz nenhum ganho econômico e é uma verdadeira ditadura. Só não é uma ditadura stalinista porque existem sistemas de controle internacionais. Mano Ferreira, que triste ver um país rico como a Venezuela chegar a essa situação. É muito triste, Capês. A gente está falando de uma ditadura assassina que tortura, que sequestra opositores, que cala a oposição e que submete o seu povo a uma tragédia humanitária. Tragédia humanitária que acontece aqui na nossa fronteira. São nossos vizinhos. Milhões de venezuelanos tiveram que fugir do país para tentar não morrer de fome. Você sabe que eu já tive a oportunidade de conversar com alguns imigrantes venezuelanos aqui no Brasil que passaram por situações assim de saírem andando vários quilômetros, entrarem pelo meio da floresta, fazerem a transição ali de país para chegar no Brasil em busca de oportunidade, de um desejo de respirar liberdade. É muito triste. A gente está falando de uma atrocidade humanitária que acontece aqui ao nosso lado, que gera danos em toda a nossa região, problemas sociais, da migração com muita pobreza e miséria, que precisa da estrutura dos outros países, inclusive do Brasil, para tentar acolher esses refugiados venezuelanos que vêm em busca de uma oportunidade. Nesse contexto, o governo brasileiro deveria ter obrigação de ser uma voz ativa em nome da restauração da democracia na Venezuela. É curioso como a gente acaba perdendo muita energia falando de conflitos do outro lado do mundo e não se tem uma palavra clara, contundente do nosso governo sobre a tragédia humanitária que acontece ao nosso lado, onde nós, de fato, poderíamos ter influência, porque tivemos, tristemente, influência na consolidação desse regime, com apoios políticos indevidos, com, inclusive, financiamento de empresas brasileiras que foram apoiadoras da ascensão de Nicolás Maduro e de Hugo Chávez ao poder.
através de contratos corruptos que foram revelados pela Operação Lava Jato. E, infelizmente, a gente fica passivo diante dessa situação, fingindo que não vê a desgraça que acontece ao nosso lado, quando não diz que é tudo só um problema de narrativa. Não é um problema de narrativa, é um problema de ditadura, tortura e ausência de direitos humanos. Rafael Macris, e parece que apesar das desastrosas consequências econômicas e políticas na Venezuela, parece que o regime não vai cair de Maduro, hein? Ô Capês, e vocês colocaram aqui sobre a questão que a Venezuela ainda não pode ser considerada um regime stalinista pelo fato de manter controles internacionais. Pasmem, recentemente houve a expulsão de funcionários de agência de direitos humanos da ONU do país. Ou seja, até os controles internacionais estão sendo expulsos do país. É uma completa ditadura sanguinária, aterrorizante o que acontece lá na Venezuela. O Maduro teve a pachorra de agendar as eleições gerais do país para dia 28 de julho, que é a data do aniversário do Hugo Chávez. Você impedir de forma ilegítima uma opositora de concorrer às eleições, a Maria Corina Machado, que venceu as primárias da oposição com 90% dos votos. Ela teve mais de 2 milhões de votos nas primárias da oposição para poder disputar essas eleições com o Maduro. Agora vem a Suprema Corte venezuelana e num processo com evidentes irregularidades considera a moça inelegível por mais de 15 anos sem poder disputar cargo público nenhum. Faça-me o favor. Isso é uma ditadura escancarada. Recentemente, o Maduro, ele cassou o direito de transmissão de diversos canais televisivos que ousam criticar o seu governo, que ousam veicular denúncias contra o seu regime. Simplesmente ele vai lá e tira do ar. Imagine a gente aqui na Jovem Pan, faz alguma crítica ao governo do nosso país, como é de costume em todos os canais televisivos, é claro que sempre dentro de certo respeito. O governo federal vai lá e caça o direito da gente transmitir as notícias aqui no canal. Cadê a liberdade de expressão? Não existe. Lá é uma ditadura. E o Mano colocou muito bem. O nosso país, o Brasil, é responsável pela ascensão dessas ditaduras. É responsável pela manutenção dessas ditaduras. Tanto na Venezuela quanto em Cuba. Hoje, para vocês terem uma ideia, esses dois países devem mais de 4,6 bilhões de reais em dívidas com o BNDES. O dinheiro que era para ajudar o pequeno produtor aqui no Brasil, que era para ajudar o pequeno empresário a se alavancar e conseguir empreender nesse país que é dificílimo de você conseguir gerar emprego, não. O seu dinheiro pagador de impostos estava indo para fazer obra na Venezuela, estava indo para fazer obra no Porto de Cuba. E pergunta se esses países estão preocupados em pagar essa dívida para o Brasil. Não vão pagar. E agora a gente vê um silêncio ensurdecedor do Brasil, que é o maior país da América Latina, que é o país mais importante da América Latina com relação a alguma coisa que está acontecendo no nosso quintal e que é um completo absurdo. Capês, eu fico revoltado com uma situação dessa. Compreensível. Desculpa. Raquel Galinatti. Após denúncias à ONU do principal líder político de oposição a Maduro, houve ali, pelo Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional, novas detenções. Detenções de aliados extremamente importantes para Marina Corina, que é a que atualmente continua sendo a principal líder. Inclusive, fontes próximas lá dessa estrutura de equipe da Marina Corina já diz que a próxima intenção, o próximo golpe é a prisão da própria Maria Corina, pois senão ela não vai parar. Ela já está tendo toda a liderança dos sindicatos locais, dos grupos estudantis, porque ninguém mais aguenta tamanha ditadura. Muito bem.